Salve, salve, gente boa! Bem-vindos ao nosso canal. Eu sou o professor Euclides, essa é a Escola Teófilos. Você que está chegando agora, não deixe de se inscrever, de deixar o seu gostei, o seu like e de compartilhar. Compartilhe à vontade, compartilhe com os seus catequizandos, com o seu grupo de estudo bíblico aí, à vontade. Compartilhem para que o nosso curso possa se expandir cada vez mais, chegar a muitas pessoas. Estou muito feliz com a continuidade desse nosso projeto, um projeto que já está indo para, enfim, para mais de 2 anos, e isso me alegra muito o coração. E assim, a quantidade de alunos, eu vejo que aumenta o número dos inscritos no canal, mas que as aulas sempre têm uma fluência. Eu percebo que vocês sempre estão continuando o estudo. E não é um canal de novidades, de notícias, então fico muito feliz mesmo. Muito obrigado. Quero agradecer também aos nossos colaboradores, aqueles que, através de um Pix, através de um depósito bancário, fazem sempre a sua colaboração, os nossos patrocinadores do canal, aqueles que fazem de maneira formal e aqueles que fazem de maneira anônima. Muito obrigado do fundo do coração, tá bom? Você está colaborando com a nossa parcela na evangelização. Muito obrigado. Bom, gente boa, hoje nós vamos entrar numa carta que ela é muito, podemos dizer que do ponto de vista literário, uma coxa de retalhos, mas que tem uma dinâmica muito bonita. Segunda carta aos Coríntios, a carta-resposta, né? Segunda que, segundo alguns exegetas, pode ser a terceira carta aos Coríntios, e ela contém dados de que a carta que nós estudamos, a primeira carta aos Coríntios, já seria uma segunda carta aos Coríntios. Bom, esta carta, ela carrega em si informações sobre Estefa, Fortunato, Acaico, que trouxeram o Corinto a carta de resposta de São Paulo, né? Então essa carta, esse texto, né, sem dúvida, durante grande tempo, ele foi lido nas assembleias. Ele foi lido nas assembleias litúrgicas e todos os cristãos tomaram conhecimento dela. Os ensinamentos do apóstolo chegaram a essas pessoas. Então, existem questões exegéticas, existem questões morais, existem questões de uma resposta do apóstolo, de uma defesa que ele faz. Então esses são os temas. Nessa nossa primeira aula sobre a segunda carta, nós vamos tratar então um pouco do texto, da origem, da datação, como é que ela se formou e como é que a gente entende que às vezes a gente está lendo ela e parece que o versículo seguinte não encaixa muito. Nós vamos entender como é essa estrutura de encaixes, essa estrutura de inter-relação entre textos que estão numa parte, continuam em outra parte da carta, e qual é as temáticas que estão aqui. Bom, nós não temos notícias diretas de como é que foi a aceitação da correção que Paulo faz à comunidade de Corinto, né? Com certeza muitos contestaram o que ele disse, as respostas que ele deu, mas de fato ele deu uma resposta a perguntas que foram feitas por eles próprios. Não temos as notícias diretas, mas a segunda carta aos Coríntios descobrimos claramente que a recepção dada ao texto paulino, deveras, ela não foi nem unânime e nem pacífica. E os acontecimentos desse período afetaram as relações entre Paulo e os coríntios. E isso a gente percebe no texto, né? Mas, vou ser claro, muitas vezes envoltos em algumas sombras de dúvida. A partir da segunda carta, nós vamos concluir, mas não de uma maneira fácil, né, que essa resposta de Paulo, ela repercutiu na vida dessas pessoas de uma maneira positiva, mas que exigiu, até por causa da temática que foi tratada na primeira carta. Então nós podemos perceber que a segunda carta aos Coríntios, ela tinha como função maior apaziguar, amenizar,
acalmar os ânimos. O texto de 2 Coríntios, na verdade, pressupõe uma relação diferente entre São Paulo e os coríntios, né? E nós podemos entender que a segunda carta, ela mostra que em relação à primeira, a situação já havia mudado, né? Quem são os adversários de São Paulo, né? Como são os eventos que se desenrolaram nesse período entre a primeira e a segunda carta, ou a segunda e a terceira carta. As pistas que 2 Coríntios oferecem de forma alusiva devem ser organizados assim de uma maneira unitária e coerente. Contudo, nós muitas vezes vamos ter que usar a imaginação, né? A imaginação do historiador, e formular, né, um modelo de reconstrução. Como é que eu entendo a relação que aconteceu, como eu entendo qual foi a repercussão daquele texto. Então, 2 Coríntios é uma carta de unidade, de unificação, de retorno, de reencontro. As respostas a essas perguntas, né, elas podem ser as mais variadas possíveis. O consenso entre os estudiosos, ele não é muito claro, né? Então, às vezes falta esse consenso sobre como é que essa carta pode ser entendida, como é que ela pode ser recebida. Bom, o fato é que todas as soluções, na verdade, são baseadas apenas em análises textuais, ou seja, de pontos específicos da carta. A gente não consegue fazer esta solução para toda a carta. Então, essa parte, ela tende a nos conduzir a esse ponto. Essa outra parte, então, a segunda carta aos Coríntios, ela deve ser analisada etapa por etapa. Neste primeiro bloco, nesse primeiro estudo, nós vamos entender quais são as temáticas, qual a lógica do texto. E aí, o conteúdo teológico, nós vamos estudar na próxima aula. Bom, de acordo com 1 Coríntios 16:5, São Paulo de Éfeso pretendia ir para Macedônia e depois voltar, ou como a gente podia dizer assim, descer para Corinto. Porém, em 2 Coríntios, os problemas de 1 Coríntios não são de fato retomados, ou seja, pela segunda carta, a gente percebe que ou aquelas questões foram resolvidas, e aí entra as conjecturas que a gente tem que fazer, ou de fato passou-se um tempo muito longo, ou Paulo possivelmente visitou pessoalmente aquela comunidade e as coisas se acomodaram. Mas percebemos na análise do texto que a situação, evidentemente, ela muda, né? Mas também muda as perspectivas do próprio Paulo, inclusive as questões sobre o seu direcionamento no seu trajeto missionário. 2 Coríntios 1, 15 e 16 vai dizer o seguinte: foi nessa persuasão que eu resolvera primeiro ir ter convosco, para que recebesses dupla alegria. Então, aqui é dito que Paulo, entre a primeira e a segunda carta, ele foi visitá-los. Eu passaria por vós ao dirigir-me a Macedônia, na volta da Macedônia iria visitar-vos, e de lá seria por vós conduzido até a Judéia. E a gente entende que em 2 Coríntios 2, 5, 10, algo aconteceu, né? São Paulo não se refere a um homem, né, que provocou, ele não diz o nome, mas ele fala de alguém que provocou uma situação de tristeza, que foi amargamente repreendido pela comunidade. 2 Coríntios 2, 5, 10. Se alguém causou tristeza, não contristou a mim, mas de um certo modo, para não exagerar, a todos vós. Peço que tenhais caridade com ele. Então, São Paulo, ele vai falar que ele vai dar a entender que algo muito sério aconteceu. Muito sério aconteceu naquela comunidade. Em outro lugar, São Paulo menciona este ofensor, né, e um ofendido. Feliz, no entanto, porque a crise passou.
2 Coríntios 7,11, a gente vai perceber essa outra temática. Vê depois a solicitude operou em vós a tristeza segundo Deus, muito mais que escusas, que indignação, que temor, que ardor, que zelo, que severidade, mostrastes em tudo que tinhas culpa nesse assunto. Portanto, se vos escrevi, não fiz por causa daquele que cometeu a ofensa, nem pelo ofendido. Foi para que se manifestasse a vossa dedicação por mim diante de Deus. Então, São Paulo parece ter feito uma repreensão, não somente por causa da pessoa em si, que causou um constrangimento, nem por quem foi constrangido, mas de fato por toda a comunidade, ou seja, a maneira com que a comunidade estava abraçando aquilo. A gente pode fazer menção a isso, aquelas questões de incesto e de outras coisas mais que São Paulo falou na primeira carta. Mas isso não fica claro. Algumas referências sugerem uma rápida viagem de São Paulo a Corinto durante esse período, uma carta intermediária, 1 Coríntios e 2, ou seja, uma carta de tristeza, uma carta de testemunho, um bilhete talvez. Então, 2 Coríntios 1:23, invoco a Deus por testemunha, juro por minha vida, que foi para vos poupar que não voltei a Corinto. 2 Coríntios 2:1, eu decidi, pois, comigo mesmo não tornar a visitar-vos, para não vos contristar. Então, ele dá a entender que ele enviou um bilhete, ele enviou uma carta. Não foi propriamente uma visita, mas foi uma exortação feita por correspondência. Parece claro que São Paulo se refere à visita a Corinto em tristeza, um ambiente exasperado, que não correspondia nada àquele período de evangelização inicial. Duas outras passagens fazem alusão a uma carta que não pode ser identificada. Chamaríamos a dita primeira carta aos Coríntios. Então, 2 Coríntios 2:4, foi uma grande aflição, com o coração despedaçado, em lágrimas nos olhos, eu vos escrevi. Então, não é a temática da primeira carta. Ele não estava triste, ele estava recebendo notícias e dando ensinamento. Então, aqui existe alguma coisa que mostra que existiu uma outra carta. 2 Coríntios 7:8 também vai falar disso. Se minha carta vos penalizou, não me arrependo. Se a princípio senti, porque vejo ao menos um momento, essa carta vos penalizou. Então, essa carta possivelmente foi uma carta dura, uma carta firme, a chamada Carta das Lágrimas, que ele chora por causa da situação da comunidade, em que situação ela se encontrava. Então, reunindo detalhes daqui e dali dentro de 2 Coríntios, podemos tratar um retrato dos homens que se opõem a São Paulo em Corinto. São pregadores, são propagandistas, são pessoas que fazem autopromoção de si. 2 Coríntios 2:17 a gente percebe isso. Eles têm cartas de recomendação, então eles vêm de outras comunidades sendo recomendados como pessoas idôneas. 2 Coríntios 3:1. Referem-se às gloriosas tradições do Antigo Testamento, e a gente percebe aí que são judaizantes, né? 2 Coríntios 3:4-18, é um longo texto, inclusive, sobre essas tradições judaizantes. Eles são exibidos, são pessoas que falam, que se gabam. 2 Coríntios 5:12. Eles são judeus, israelitas, descendentes de Abraão. 2 Coríntios 11:22. Definem-se como servos, apóstolos, trabalhadores, né? Pregadores. 2 Coríntios 11, 13 e 23. Estabelecem-se como parâmetro de avaliação. Diferente daquilo que São Paulo até então tinha feito, eles se colocam como os superapóstolos, né? Os eminentes apóstolos. 2 Coríntios 10, 12 e 18 e 2 Coríntios 12, 1, 12. São considerados os verdadeiros apóstolos, né? Que contestam, inclusive, a legitimidade e a autoridade de São Paulo. E aí são vários textos onde Paulo vai falar isso. São pessoas que se colocam como os verdadeiros, os eminentes apóstolos. 2 Coríntios 2, 16,
2 Coríntios 3, 1 e 5 e 6, 2 Coríntios 10, 7 e 18, 2 Coríntios 11, 5, 2 Coríntios 13, 3 e 7. Então nós vamos ver São Paulo falando desses eminentes, desses apóstolos, super apóstolos, desses homens que questionavam a autoridade de Paulo. Como sinal de sua posição, eles permitem manter, né? Eles se permitem manter, ou seja, eles não fazem aquilo que Paulo fez quando estava em Corinto, trabalhou, eles são digamos assim, mantidos por essa comunidade. Com base nesses detalhes, nós podemos imaginar que esses pregadores judaico-cristãos, né, eles se infiltraram na comunidade de Corinto para causar discórdia, para causar dissuasão, e aqueles mais fracos voltarem ao judaísmo. E essa abordagem de São Paulo, ela vai se referir às tradições religiosas judaicas, né? Esses homens, eles fazem milagres, eles são carismáticos, juntamente com e vão de porta em porta. Eles têm um ativismo exagerado no mundo pagão, ou seja, eles querem separar, eles querem dividir. E São Paulo, ironicamente, então ele vai chamá-los de eminentes, de eminências, de eminentes apóstolos. 2 Coríntios 11, 5 e 2 Coríntios 12 nós vamos ter esse termo, eminentes apóstolos. A crise de Corinto, ela preocupava São Paulo, uma vez que esses opositores, como a gente já viu em outros textos de São Paulo, eles questionavam a função do apóstolo, a maneira de exercer. Ou seja, parece que cada um fazia do jeito que queria. Aqui nesse texto nós vamos encontrar algo que é muito importante para entendermos a história da igreja. Ou seja, existe uma sucessão apostólica. E essa sucessão apostólica, ela se dá pelo quê? Pelo testemunho que os apóstolos dão, por serem testemunhas que viram, que presenciaram, que conheceram e que se tornaram depositários desta fé. Esta fé que foi sendo passada de um para outro até chegar aos nossos dias, nos nossos bispos, nos nossos cardeais, nos nossos sacerdotes, nos nossos diáconos. E tudo isso é um depósito da fé. Esse depósito da fé é algo que é questionado por essas pessoas. Inclusive na estruturação das próprias comunidades, eles questionavam a maneira, né? Porque Paulo, ele organizou as comunidades de uma outra maneira. Então, isso é questionado por eles. A segunda carta aos Coríntios, há inúmeros problemas que são problemas literários também. Existem os problemas que são tratados, as pessoas a quem a carta foi dirigida. Então, assim, só para a gente fazer uma síntese. A carta, ela mostra-se que ela é de um momento em que as temáticas da primeira carta aos Coríntios, elas não estão mais em foco. O que está em foco agora é essas divisões, essas dissuasões, essas distensões que estão aqui. E essa carta, ela tende a fazer o quê? A reunificar essa comunidade, né? Então, é isso que vai dar para ela o contexto unitário, ou seja, esse desejo de unificação que vai dar a ela o formato da carta. Embora, como disse, a gente vai ter que estudar texto a texto, ponto a ponto, e é o que nós vamos fazer na outra aula, por causa dessa inúmera variedade de temáticas. Bom, antes de mostrar essas hipóteses de como é que essa carta pode ser entendida, nós vamos analisar as questões textuais, as questões entre partes da carta que parecem não encaixar muito bem. Por exemplo, entre o capítulo 1 e o 7, entre o capítulo 10 e 13. São diferenças e semelhanças que nós podemos dizer que existem ali, a gente não pode, ao ponto de que em alguns momentos parece que você está falando de um assunto, corta, inicia outro, e ele vai terminar 2, 3 capítulos depois. A primeira parte que eu vou mostrar agora, mostra que São Paulo está falando de maneira serena, né? E na segunda parte, parece que ele está tratando de forma polêmica aqueles assuntos.
né? Além disso, algumas expressões são verdadeiramente contraditórias. Eu vou fazer um exemplo para vocês agora. Comparando, né? 2 Coríntios 1:24. Não por que pretendamos dominar sobre a vossa fé, queremos apenas construir para a vossa alegria, porque porquanto neste momento estáis firmes na fé. E 2 Coríntios, examinai-vos vós mesmos se estáis firmes na fé. Parece contraditório, é o mesmo, é uma continuação, mas ele está dizendo que no momento eles estão firmes, no outro momento ele pede que eles façam uma análise de consciência para ver como é que eles estão. 2 Coríntios 7:16, alegro-me por poder contar convosco. E já no outro ponto, em 2 Coríntios 12:20, receio encontrar entre vós contendas, invejas, rixas, distensões, calúnias, murmuração, arrogâncias e desordens. Ou seja, ele não pode contar com eles, ele tem que corrigir eles. Tais frases, com essas discrepâncias, diferenças, não podem ter sido escritas na mesma circunstância. E aí entra aquela questão dos vários modelos da edição deste conteúdo. Capítulo 1-7 tem algumas dificuldades também. Por exemplo, o discurso de São Paulo, contando a sua experiência em Éfeso, a viagem à Macedônia e o encontro com Tito, né? Ele desaparece de uma maneira abruptamente. 2 Coríntios 2:13. Meu espírito não teve sossego, porque não achei o meu irmão Tito. Despedi-me deles e parti para a Macedônia. Ou seja, ele diz que não está feliz porque não encontrou Tito. E depois, 2 Coríntios 7, nenhum repouso teve o nosso corpo. Eram aflições de todos os lados, combates por fora, temores por dentro. Ele não fala nada de Tito. Ele está falando da mesma cena, mas ele não fala de Tito. Se um leitor pular, se você pegar e não ler 2 Coríntios 2:14 até o 7:14, a gente não nota nisso, né? E aí, porque depois o discurso ele vai se alinhar perfeitamente em dois blocos. Então, 2 Coríntios 1 a 2:3, que continua em 7:14-16. E depois o segundo bloco, 2 Coríntios 2:14, que se encaixa em Coríntios 7:4. Então parece que existem dois textos, né? No primeiro, ele faz uma reconciliação entre São Paulo e os coríntios. E aí, no segundo momento, o conteúdo do texto é um pedido de desculpas. Existe até algumas alegorias que ele faz, como que ele estivesse fazendo uma apologética de si próprio, do seu apostolado. Outro problema que também nós vamos encontrar em 2 Coríntios 6:14 até 2 Coríntios 7:1, é que de tempos em tempos o texto se interrompe. O conteúdo do discurso ele está indo num caminho, daí a pouco ele dá uma tesourada nele. E esses versos, né, que a gente vai encontrar usam um pouco da linguagem paulina, mas ele se parece muito mais com textos da comunidade de Qumran. Então, podem ser anexos, adições. E o capítulo 9, né? Na verdade, não é a continuação do capítulo 8. Depois dos versos 24, né? Do capítulo 8, falamos de uma coleta. Então, 9:1 lá. Como respeito ao auxílio emprestar aos irmãos, acho supérfluo continuar a escrever-vos. Ele está falando da coleta, e no versículo versículo 24 do capítulo 8 está falando da coleta. E no 1, a respeito ao auxílio a prestar aos irmãos, acho quase supérfluo continuar escrevendo. Logo mais adiante, nós vamos perceber que esses cortes, essas discrepâncias, elas são compreendidas. Mas assim, se eu pegar a carta do começo ao fim, sem essa
lógica, muitas vezes eu vou me perder. 2 Coríntios 8:1-5, desejamos dar-vos a conhecer a graça que concedeu às igrejas da Macedônia, que espalharam generosamente a transbordante alegria. E aí, depois, né, 2 Coríntios 9:24, para a glória de vós, ante os macedônios, dizendo-lhes que a Acaia também está pronta desde o ano passado. Então aqui, no momento ele vai falar bem dos macedônios. Depois ele dá o exemplo dos cristãos da Acaia, que servem de exemplo para os macedônios. Então, é duas questões diferentes no mesmo texto. São dois escritos autônomos que parecem que de tempos em tempos eles se entrelaçam, mas não são de fato. E aí existe a hipótese de reconstrução. Como explicar, como resolver todas essas dificuldades? Como é que a gente faz para harmonizar essa solução, desenvolvimento dos fatos que esse texto tem? Bom, entre as muitas propostas que nós temos, existe a hipótese da reconstrução de fatos através das cartas. Ou seja, os fatos que estão aí, de fato, eles aconteceram, mas as cartas, elas foram enviadas em vários momentos diferentes. Então, existem cartas com a reprovação e resposta de São Paulo, que não foi agradável aos coríntios, né? E um verdadeiro protesto contra o apóstolo. Existe o personagem deste ofensor que causou esse distúrbio a uma pessoa e à comunidade, que São Paulo vai falar da tristeza. Outro texto, em outro momento, ele vai falar de algo, ele está fazendo uma defesa de si, uma carta apologética. Então, todos esses temas, tudo isso pesado, tudo isso contado, mostra que São Paulo não fez uma intervenção, né? Mas várias intervenções em vários momentos. E esses textos, eles foram unificados, foram integrados numa única carta. Por quê? Porque no contexto geral, isso seria apresentado, né, como uma maneira de suscitar nas outras comunidades que teriam acesso a essa carta um pano de fundo para também fazer uma reflexão. Como nesse ponto ela se parece muito com a primeira carta aqui, que é o questionamento. Aqui não, são respostas que ele dá, respostas a questões que existem, que são apresentadas de fato. Então, o texto desta carta se identifica com o tratado sobre esses apóstolos eminentes, tudo isso podemos assim, são as verdadeiras trepidações, os verdadeiros distúrbios que existem em um movimento de evangelização. E é por isso que essa carta, ela tem essa unidade, ela mostra que todo apóstolo vai passar por isso. Todas as comunidades vão passar por isso. O que aconteceu em Corinto não é diferente do que vai acontecer um dia em Éfeso, o que aconteceu em Jerusalém, o que aconteceu em Roma. E esse texto, ele passa então a ser uma coletânea de várias situações que foram resolvidas, ora com mais rigidez, ora com mais mansidão, mas os problemas estão aí, os problemas que sempre existirão. E aí, nesse ponto, a gente já está encaminhando o nosso pensamento, né, para o reflexo exegético disso. Como é que a gente vai entender o conteúdo desta carta dentro da nossa vida nos dias de hoje, né? Então, a segunda carta de São Paulo aos Coríntios é exatamente isso. É uma unificação, um convite à unidade que se faz de várias maneiras, de maneira calma, de maneira mais expansiva, mas que sugere que o apóstolo, ele não pode jogar para debaixo do tapete essas coisas. Então, a segunda carta aos Coríntios, que tem marcas, inclusive, de uma
se pode ser considerada a terceira carta aos Coríntios, também pode ser entendida como a unificação de várias mensagens, de vários contatos que o apóstolo teve para resolver um problema, que é o problema do afastamento, o problema da, não posso usar essa palavra aqui, mas da miscigenação de pensamentos diferentes numa comunidade, que ora causam estranheza, ora causam afastamentos, ora causam divisões, e que para todas essas situações a solução é uma só, ou seja, voltar ao primeiro amor, voltar ao encontro com as origens. Então São Paulo vai fazer uma defesa dentro dessa carta do seu apostolado. Ele vai mostrar, olha, pensem, vejam como é que eu agi, como eu agi quando estava entre vocês. Então o conteúdo dessa carta, ela é muito fragmentada. O conteúdo da carta é muito fragmentado. Mas o fundo histórico dela é unitário, ou seja, são todas as possibilidades que nós temos de fraquejar, são todas as possibilidades que nós temos de nos afastarmos do caminho, são todas as possibilidades que nós temos de perder o rumo da fé. E aqui, São Paulo, em muitos tons diferentes de palavras, muitos tons diferentes de abordagem, muitos tons diferentes de defesa e de ataque, ele quer que a fé se mantenha viva, que a fé cresça. Então, se alguém perguntar qual é a intenção da carta, segunda carta aos Coríntios, dar unidade àquela comunidade, acalmar os ânimos, mostrar onde deve ser corrigido, onde deve estar voltada a atenção e, por fim, convidar a unidade. E isso é o maior desejo daquele apóstolo. É o maior desejo de São Paulo. Bom, quanto ao conteúdo, nós vamos tratar deste conteúdo especificamente, porque vocês já devem perceber que a próxima aula vai ser uma coxa de retalhos, ou seja, várias temáticas em vários momentos diferentes. Não tem problema. A gente vai ter tempo para isso. Eu sou o professor Euclides, essa é a Escola Teófilos. Muito obrigado pela sua atenção. Até o nosso próximo vídeo. Fiquem com Deus. Deus os guarde.